Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Hoje nós vamos falar a respeito de podcast. E eu vou trazer para você uma informação agora que pode ser que você não saiba, mas eu acho que você sabe sim. Eu vou falar do Agro Resenha. O Agro Resenha Podcast é o primeiro podcast sobre agronegócio do Brasil. Ele veio para assumir uma lacuna na comunicação entre o campo e a cidade. Nesse momento que a gente fala tanto, da importância da comunicação no agronegócio, a gente vai falar desse assunto hoje. E o meu entrevistado de hoje será Paulo Ozaki, podcaster, digital influencer, fundador do podcast Agro Resenha. E eu coloquei um tema bem sugestivo aqui para a nossa prosa. Uma resenha e uma prosa comunicando o agro. Meu ídolo, Paulo Ozaki. E aí, pessoa? Tudo certo? Cara, olha, eu queria ouvir muito esse negócio aí. Eu já te imitei, cara, já te imitei. E aí, pessoa? Bom demais, cara. Primeiro de tudo, né, Dino? Obrigado por você ter me convidado aí para participar do Agro e Prosa, né? Porque, assim, a gente adora participar de podcast também, né? É lógico. Bacana, cara. Então, assim, segundo, cara, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito no podcast, né? O podcast, eu brinco que a gente tem que pregar a palavra, nós temos que levar a palavra para mais pessoas, para mais gente começar a desfrutar, né, desses conteúdos que são gratuitos, cara, e que estão aí disponíveis para todo mundo ouvir, né, cara? Então é um negócio fenomenal. Cara, eu acho que é tão interessante isso que você acaba de dizer, porque nessa hora em que a gente discute tanto a questão da comunicação no agro, a importância do agro falar para fora da porteira, nós já estamos fazendo isso, né, cara? E de uma maneira bem espontânea, free, né? Igual você falou, nós não estamos cobrando por nada. Estamos trazendo aí os caras mais top da área, trazendo as informações mais relevantes. E isso está ficando na rede, né, cara? De forma, assim, gratuita, como se fosse um grande curso de forma gratuita aí para o pessoal. Exato. Eu brinco que todos os episódios de podcast que a gente produz, ele fica para a posteridade, né? Então, assim, eu sempre falo para os convidados, cara, me conta a melhor versão da sua história, porque quando você quiser que alguém te conheça, é só você mandar o episódio, entendeu? Fica para a história, cara. Então, é legal essa maneira nova da gente se comunicar. E uma coisa que você falou que eu acho super interessante é esse ponto da gente conseguir comunicar o agronegócio, não só dentro da nossa bolha, né? Mas tentar sair um pouquinho dela. É óbvio que o nosso podcast tem agro no nome, a Agro Resenha, a Agro e Prosa, Sim. mas muitas vezes eu percebi que tem gente que não é do setor que escuta os nossos podcasts. E isso é de suma importância, porque nós estamos comunicando algo para fora também, não só para dentro, né? Ô, Paulo, eu não sei se acontece com você, eu geralmente quando eu vou conversar com o pessoal aqui, a gente tem aquela resenha antes, né, de começar e Sim. tal, e eu sempre falo para os caras, olha, vamos falar de um jeito que todo mundo entende? Vamos falar fácil, lógico, nós temos aqui especialistas nos ouvindo, mas nós temos também a dona de casa, nós temos o seu Zé, que às vezes ele é aposentado, está na casa dele ali, com tempo, e ele gosta de entender a respeito desse negócio de agro, né? Sim. E ele vai nos ouvir. E aí? A gente quer que esse seu Zé entenda ou não? Então a gente precisa de falar de uma certa forma que todas as pessoas possam entender a mensagem. Você acha que é por aí? Cara, e é esse ponto que eu acho crucial em podcasts nichados, né? Em podcasts de agro, por exemplo, porque a maneira como a gente fala, ela diz muito sobre o que nós vivemos, né? E é isso que conecta com a outra pessoa lá. Então, às vezes, o que eu percebo é que, e muita gente me deu esse feedback, né? Porque assim, pô, Paulo, você fala de um jeito que a gente entende, cara. Às vezes você fala de um negócio tão complexo ali, de uma tecnologia ou de alguma coisa da ciência, que você traduz para a gente, né? Você faz o seu convidado falar de um jeito que a gente entende. Então, essa, na minha visão, é uma das principais razões, né?
de eu ter criado o podcast lá atrás, porque você conhece, Divino, tipo assim, se a gente pegasse aí 15 anos atrás, 10 anos atrás, os programas de agro que tinha eram dentro de uma programação numa rede de televisão aberta, e quando tinha na rede de televisão fechada era aquele modelinho, né? Bem flat, o negócio não tinha muito para onde fugir. Agora não. Eu faço um podcast aqui, eu dou risada, eu falo um palavrão. No seu podcast você tem uma pegada podcast de alguém pode ter uma pegada um pouco mais séria, e tá tudo bem, né? Depende muito de como a gente quer passar isso aí, né? Cada um tem um estilo, né? Cada um tem seu jeito. Cara, agora, primeiro podcast do agro no Brasil. Como é que surgiu essa ideia? Como é que veio, assim, esse clique de fazer algo que... Porque você é engenheiro agrônomo, você estava trabalhando nesse momento em alguma empresa? Conta um pouco da sua história aí. Exato, cara. Na verdade, foi bem pitoresco a maneira como eu conheci o podcast. Em 2013, eu fui trabalhar numa fazenda no Pará, né? Ficava ali perto do município de Xinguara. E numa dessas, um consultor veio na fazenda. Assim, eu trabalhei numa fazenda no Pará, que não tinha internet direito. Uhum. A televisão que pegava lá era só televisão parabólica, né? E aí esse consultor foi lá na fazenda, hoje era um grande amigo meu, né? E ele falou assim: pô, Paulo, você já escutou podcasts? Eu falei: pode o quê, né? A gente não sabe o que é esse negócio. Ele falou: não, funciona desse jeito. Ele me explicou o que era. E aí, o que aconteceu, Divino? Eu comecei, cara, a baixar os episódios, né, no celular. Tipo, com o celular deixava ele ali no escritório. E aí, quando eu ia à noite pro dormitório, eu pegava e ouvia os podcasts. Então, assim, era uma maneira de eu estar fora daquele universo, né? Assim, que a gente só assistia canal de televisão aberto, de antena parabólica, né? Então, ali era a maneira como eu comecei a me informar. Naquela época tinha bem menos programas de podcast, né, do que hoje, mas tinha alguns já bem das antigas, né? E aí foi aí que eu comecei a ouvir, porque todo podcaster começa a fazer podcast depois que ele ouve um monte, né? Então, Exatamente. isso foi em 2013, cara. Então, de 2013 até 2017, eu só consumia. E aí, em 2017, eu pensei, eu tava procurando algo para fazer nas minhas horas vagas, né? Pensei em canal de YouTube, pensei em várias outras coisas, fazer blog e tal. E eu falei, pô, eu gosto de podcast. Aí eu fui buscar, não tinha nenhum podcast de agro ainda, né? Falei, pronto, vai ser o primeiro podcast de agro no Brasil. Foi assim que surgiu a ideia. Aí, em setembro de 2017, eu lancei o primeiro episódio. Eu criei assim, cara, porque eu gostava e achava os programas de televisão que relacionados ao agro muito cartesiano, né? Não tinha nada, não tinha uma brincadeira, você não fazia uma brincadeirinha. Falei, vou fazer esse negócio aqui na minha cara, do jeito que eu converso com as pessoas. E foi, cara. E aí, em 2017, comecei a produzir. 2019 começaram a surgir alguns projetos. E aí, 2021, eu passei a viver única e exclusivamente na produção de podcasts, que eu produzo podcasts para empresas hoje do agro, né? Então, foi assim mais ou menos como surgiu o podcast na minha vida, sabe? Cara, você não era da área. Como é que foi começar esse negócio da produção? Porque eu acho que, de repente, está aí a maior dificuldade. Cara, como é que eu vou pegar isso, produzir e vou colocar esse negócio no ar? Então, essa é uma parada, porque assim, o meu primeiro episódio foi horrível. Nossa, meu Deus, foi Toda péssimo. coisa que a gente faz a primeira vez é horrível, cara. Cara, pra você ter uma ideia, eu gravei o meu primeiro episódio, eu coloquei um celular no meio da mesa, assim, ó, numa sala cheia de eco, cara. E aí eu gravei com um amigo meu. E aí, a hora que eu fui editar, eu entendi o que é um áudio horrível. Uhum. Né? E aí foi pesquisando na internet, cara, vídeo de YouTube, que ferramenta que eu uso para baixar o áudio, para fazer edição, que ferramenta que eu tenho que utilizar para colocar o podcast no ar. Meu, música, né? Como que eu baixo música para fazer trilha sonora? Puta, e aí fui pesquisando, comprei um livro, cara.
tem um livrinho, um livreto que chama Produção de Podcast para Iniciantes, uma coisa assim. Tinha um livro só no Brasil na época com esse tema. Eu fui lá, comprei, debulhei. Inclusive, eu tive o prazer de conversar com o autor desse livro, que é um grande podcaster aí, né, do Brasil. E aí foi assim, internet, livro, praticamente autodidata, fui lá e aprendi a gravar, e eu fui entender o que, que era o microfone. Assim, eu tinha uma vantagem, como eu fui músico, eu entendi um pouco de equipamento, né? Então aí eu fui comprando uns equipamentinhos aqui, aquilo outro, e aí o negócio foi melhorando. Mas foi tudo autodidata mesmo. Fui aprendendo o que, que era podcast, como utilizava, como que editava, que microfone tinha que comprar. Então foi tudo na raça mesmo, no peito. Paulo, você começou a Agroresenha, aí você tinha que ter os entrevistados, né? Você tinha que ter assuntos e pessoas. Como é que foi esse processo de trazer as pessoas e a escolha dos assuntos? Ah, isso aí foi muito natural, porque assim, como eu conhecia muita gente, né, eu trouxe primeiro os amigos, obviamente, né? Os amigos da época da agronomia, pessoas com quem eu trabalhava junto. Então, e até um ambiente mais seguro, né? Para mim que nunca tinha feito isso, então eu fui no ambiente mais seguro que eu tinha ali. E eu lembro, cara, que você vê, né? Você é um cara muito top. Você tá fazendo essa entrevista aí, você não tem roteiro, não tem nada. A minha primeira entrevista que eu fui fazer sem roteiro, cara, mas foi horrível também. Assim, eu fui fazer a entrevista sem roteiro, eu falei, nossa, eu não sei o que, que eu tô fazendo. E aí, cara, foi assim. Aí eu fui criando, trazendo os amigos, e uma coisa era central no podcast. Eu não tinha um tema específico, né? Eu pensei, porra, como é o primeiro podcast de agro, eu não posso fazer um podcast sobre nutrição mineral de plantas, né? Não, não vai fazer nenhum sentido. Eu falei, eu vou conversar com gente do agro. E aí, a sacada foi que eu posso conversar com qualquer pessoa de qualquer segmento, antes, dentro e fora da porteira. Assim que eu vou explicar o agro para os outros. Porque às vezes o pessoal fala que agro, não, o cara vai entrevistar produtor. Não, eu vou entrevistar produtor também. Mas eu vou entrevistar o cara do banco, eu vou entrevistar o cara que tem uma startup de tecnologia, eu vou entrevistar o cara que vende soja, sabe? Então eu comecei a pegar diversos temas e me concentrei nas pessoas. Qual que foi a história de vida dela, como que ela tomou determinadas decisões, o que que ela faz hoje, o que que isso beneficia a empresa ou o agronegócio de maneira geral, o que que ela enxerga do setor para o futuro. Então, eu baseei toda a conversa da AgroResenha na pessoa que estava ali, né? Não no tema que ela veio falar. Às vezes tinha um tema por trás, mas o foco sempre foi como aquela pessoa se desenvolveu para chegar onde ela está ali e o que, que ela quer para o futuro. Então, essa foi a base do AgroResenha, foi assim que eu estruturei ele para ser um podcast. Cara, o que você acha que o AgroResenha trouxe mais relevante para o agronegócio até hoje? Cara, nunca parei para pensar nisso aí, não. Mas talvez a maneira como a gente lida, né? Porque assim, eu não sou lacrador, né? Eu não tento lacrar em cima do lacrador. Eu acho que eu já trouxe gente dos mais diferentes vieses pro podcast, né? Desde o cara que é lá, que é ambientalista, até o outro que planta soja e tal, e tudo bem, entendeu? Porque eu vejo, cara, que essa maneira de comunicar, né, essa forma que você tem de passar, ela é o mais importante. Então, o que eu sempre quis é que o podcast fosse bem humorado, né? Não é um podcast humorístico, mas ele é bem humorado. Ele vai trazer conteúdo e, cara, as pessoas têm que sair dali aprendendo alguma coisa. Então, assim, a base, a estrutura, o pilar básico do podcast é esse, né? Eu queria que ele fosse um podcast leve, porque eu era o cara, Divino, que andava 3.000, 4.000 quilômetros por mês num carro, sabe? Eu era esse cara que visitava fazenda, que precisava aprender um monte de negócio, mas não tinha tempo para estudar, porque eu estava na estrada.
Então, o podcast ele me ajudava demais, porque eu ia aprendendo enquanto eu estava rodando. Então, eu pensei, pô, eu quero que esse cara que está lá do outro lado, igual eu era, eu queria que ele aprendesse com outras pessoas, porque quando a gente aprende com os outros, se a gente escutar direito e aplicar, de repente a gente pode cortar uns caminhos. Então, essa foi a ideia inicial, assim, cara. Eu acho que a maneira de comunicar, talvez, sabe? Você acha que o podcast ele está fazendo a diferença que o agro precisa? Por exemplo, teve um texto, não sei se você chegou a ter acesso, um texto do Nizanguanais, há poucos dias atrás, em que ele fala sobre comunicação no agro, e eu vi esse texto, assim, em vários grupos de WhatsApp, o pessoal discutindo e tal, o Nizam tá certo, o Nizam tá errado, o cara até querendo pegar uma grana aí para fazer grandes campanhas e tal, né? Então, isso acabou colocando o assunto na mesa da comunicação no agro, que eu acho que é algo que realmente a gente precisa de falar sobre isso, né? Uhum. Qual que você acha que foi a parcela de contribuição do podcast dentro desse processo da comunicação? Eu acho que a gente começou a dar voz para quem não era ouvido. Eu acho que esse era o grande, o principal. Por exemplo, se você fosse. Quais são os especialistas em agronegócio que vão falar na Rede Globo? Quais são os especialistas em agronegócio que vão falar numa rádio? Cara, vai sempre os mesmos. Se você Aham, for contar no. Tipo, você não fecha duas mãos. Não dá uhum, 10 pessoas. São sempre as mesmas pessoas que vão nesses grandes canais. Cara, só o fato de eu estar aqui hoje conversando com você mostra isso, cara. Tipo assim, se eu não tivesse feito, pô, ninguém ia me conhecer, né? O meu círculo de amizades aqui e tal. Então, e fora as pessoas que eu trouxe, cara. Às vezes eu faço conexões que eu nem imaginaria, né? Eu entrevistei uma pessoa, aí um cara lá, sei lá, de outro estado ouviu aquela pessoa e falou assim: cara, a história desse cara aqui é tão legal, eu vou conversar com ele. Aí assim, eu acho que a grande contribuição foi você dar voz para quem não necessariamente tem voz, né? As pessoas que eu entrevisto, e fazer conexões, cara. Eu tenho certeza, ô Divino, que teve gente que escutou o seu podcast, você entrevistando uma pessoa, e ele falou assim: porra, esse cara aí, eu preciso estar perto desse cara. Aí ele foi lá, achou o cara nas redes sociais, começou a conversar com ele, de repente surgiu um negócio, e de repente surgiu uma parceria. A gente nunca vai conseguir saber o quanto que nós geramos de divisa, né? De parceria, de exatamente. coisa. Só que eu tenho certeza que aconteceu isso, porque você não vai. Quando você dá voz pra gente, para as pessoas, você cria conexões que antes não teriam sido criadas, né? Vira e mexe tem um feedback em relação a isso, né? Vira e mexe alguém fala. E tem aqueles que não falam, né? Sim, a maioria não fala, na verdade. Cara, tem um negócio que você fala que eu acho muito interessante e eu acho que isso é de uma profundidade fenomenal. Parece comédia, mas não é comédia, é muito sério. Se chover, não precisa molhar a horta, não. É isso aí, cara. O que acontece? Quando eu estava estudando o processo de produção de podcasts, eu entendi que a linguagem ela não é geral, né? Porque eu não estou falando para muita gente, eu estou falando para uma pessoa só, né? Então, se você perceber nas minhas linguagens, o jeito que eu sempre falo para uma pessoa. Eu falo para a pessoa que está lá do outro lado. Eu coloco ela na conversa, sabe? Uhum. Eu tento colocar ela na conversa. E uma coisa que eu percebi é que a gente tem bordões, né? Podcasters têm bordões. E essa do Se Chover Não Precisa Molhar a Horta, eu falava já há muito tempo. Quem me conhece há mais tempo, eu já sabia que eu falava. Eu ia dar tchau, aí né, fazer aquela brincadeirinha, ó, se chover não precisa molhar a horta não, hein? É igual aquela, ó, vai pela sombra, sabe? Essas coisas assim. É. Essa brincadeirinha eu já faço há muitos anos, antes do podcast. Então, quem me ouve e que me conhece já sabe que as piadas sem graça é da minha natureza, entendeu? Piada sem graça. Você já sabe que não tem graça. Mano, tem graça. Mas as pessoas já sabem, né? Quem me conhece já sabe. Então eu tento passar isso. Porque é uma maneira das pessoas que estão lá do outro lado me conhecer também, né? Então você vê, no meio da entrevista, às vezes a gente tá falando uma coisa séria, eu vou lá e solto uma brincadeirinha sem graça. Eu Faz brinco com os parte. meus, eu brinco com os meus entrevistados que a minha função no podcast é só ouvir e fazer piada. Essa é a minha função.
A melhor entrevista que tem é aquela que a gente só ouve, cara, que você não precisa fazer pergunta, né? É isso aí, cara. Então, eu acho que isso, sabe? Esse negócio de você dar voz para as outras pessoas, criar conexões, isso aí é fenomenal, cara. Ô, Paulo, já aconteceu, assim, de você começar uma entrevista com alguém, 5 minutos depois já esgotou o assunto, porque o cara não fala? Cara, já. E o contrário também. O Não, o pessoal contrário, o contrário acontece muito, né? fala, já, cara. Mas ao longo do tempo, e você provavelmente já sabe disso, você vai criando subterfúgios, né? Exatamente, Você vai exatamente. aprendendo a lidar com aquela situação, né? Então, já aconteceu, mas ela é bem menos frequente do que o cara que fala pra caramba, né? Porque o cara que aceita já de primeira, ele normalmente gosta de falar, né? Igual eu aqui no seu podcast. Mas já aconteceu, cara. E aí a gente vai aprendendo a lidar, né? No início era mais difícil. Hoje você vai contornando, né? Vai cerceando ali o cara para cercando o cara para conseguir pelo menos um tempo mínimo ali, né? Mas uma coisa que eu não faço, Divino, eu não estico uma conversa que não tem pé e não encurto uma conversa que tem papo, entendeu? Que tem Isso, fundamento. isso que eu acho que é a beleza do podcast. A gente pode fazer um episódio aqui de 20 minutos e tá tudo bem. Se eu entreguei o resultado, se a pessoa contou a história dela resumidamente em 20 minutos, tá tudo bem. E se demoramos 1 hora para fazer isso, tá tudo bem também. Né? Eu não tenho programação, não tenho esse negócio que a rádio tem, né? Muitas vezes. Paulo, quando você olha para frente, podcast, comunicação, e aí, cara, o que que você enxerga? Porque nós chegamos num ponto em que a gente consegue fazer isso a partir de qualquer lugar, né? Sim, Eu estava ouvindo o podcast seu que você estava falando lá com os caras. Ah, nós estamos aqui no meio do pasto, tem vaquinha ali, pastando e tal. sim, Era o sim, pessoal sim. da Exalc, inclusive, É, né? é. E aí, onde é que nós vamos chegar com isso? Divino, essa é uma pergunta muito boa, porque existem muitas possibilidades ainda. Em podcast, em comunicação em geral, cara, marketing, ainda é tudo mato no agro, sabe? Então, o que eu vejo é que eu acho que o que precisa muito é que os podcasts eles tenham mais identidade, sabe? Um podcast igual o Agro e Prosa, o Agro Resenha e vários outros, né, que a gente conhece, aqueles que prosperam, eles têm mais identidade, né? Você conseguir transmitir ali, de fato, o que você quer, né? E personificar esse negócio, porque podcast é muito sobre personalização. Você não vai ter um podcast. No agro, nunca teremos um podcast flow com 1 milhão de pessoas que ouvem, Exatamente. né? Então, quando a gente fala de podcast, nós falamos sobre personalização, nós falamos sobre intimidade, né? Então, ao invés da gente dar um tiro de canhão e atingir um monte de gente, nós vamos dar tiro de sniper e pegar as pessoas que a gente quer, né? Então, a maneira como a gente faz o conteúdo, a maneira como a gente produz aquele conteúdo, vai atrair determinados tipos de pessoa. Então, eu vejo que os produtores de conteúdo em formato de podcast precisam pensar muito nisso. Quem que eles querem atrair pro podcast deles, porque essa assertividade vai fazer com que ele prospere não só no conteúdo em si, né, no podcast em si, mas financeiramente também, sabe? Porque esse tipo de comunicação ele é muito importante para atrair as pessoas que as empresas, enfim, querem estar perto, né? Esse que é o pulo do gato nos próximos anos, pensando no produtor de podcast, né? Agora, pensando nas empresas, né? Eu vejo muitas empresas. Você teve na AgriShow agora, eu tive lá também. Em todas as feiras, né? Tá rolando muito disso, de você ter podcast nos estandes, né? Uma maneira de você atrair atenção. É, eu acho que as empresas precisam olhar para isso com carinho, né? E podcast é vídeo também, mas o principal fator aí do podcast é o áudio, né? Que é a maneira como as pessoas consomem aquele conteúdo. Então, às vezes a gente fica muito ligado na imagem, mas o que faz o podcast ser o podcast é o áudio, né? Porque a nossa galera tá viajando 3.000, 4.000, 5.000 quilômetros por mês. Então, ele não vai assistir o vídeo enquanto viaja, né?
mas ele ouve um podcast de 40 minutos, 1 hora. Então, adequar o conteúdo à maneira como o ouvinte consome, né? E aí, para ele se ligar na sua marca, para ele apreciar a sua marca, né, cara? Então, tem muitos caminhos, cara. Assim, eu vejo que o podcast tá tudo por fazer ainda, apesar de termos muitos criadores de conteúdo. E aí a grande questão é como a gente profissionaliza isso, né? Porque a gente tem muitos criadores de conteúdo que não vivem disso. E as empresas precisam entender isso também. Porque se eles querem fazer, por que eles vão pegar e fazer um do zero, né? Eles podem aproveitar vamos dizer assim, a audiência que já está formada de outros podcasts, apoiar aquele podcast, né? Usar a autoridade que ele já tem naquela audiência. Então, tem muita coisa ainda para ser feito, cara. Você falou que faz um trabalho com empresas, faz podcasts corporativos. As empresas já assimilaram a importância do podcast na comunicação corporativa? Sim, cara, eu acho que, como eu falei, tem algumas empresas que estão um pouco mais à frente nesse quesito, né? Obviamente que tem um mar de empresas ainda que não estão olhando o podcast com carinho ainda. Mas eu vejo que o podcast ele tem um poder muito grande de você conectar com o ouvinte que está do outro lado, né? E ele é muito menos sobre venda de produtos e serviços, e muito mais sobre você passar valor, né? Porque a pessoa, assim, hoje não tem podcast de 10 minutos, de 5 minutos, igual o YouTube, né? Que você tem lá um conteúdo que é uma pílula. Podcast não, cara. Podcast é 40 minutos, é 1 hora. Então, para aquele cara se relacionar com você por 40 minutos, 1 hora, o conteúdo que vem dali tem que ser de qualidade. Então, isso que eu vejo muitas vezes as empresas pecando. Elas querem falar muito de produto, querem falar muito de serviço e esquecem do valor, né? De você passar valor. E podcast é muito mais sobre isso. É diferente de um vídeo institucional que você passa o valor de uma empresa ou até mesmo um programa de televisão que é nichado, né? De máquina, por exemplo, que o cara vai lá falar aspectos mais técnicos. Podcast é muito mais sobre conexão, sobre você passar os valores da empresa, né? E aí, obviamente, para você passar valores da empresa, o criador de conteúdo que você vai escolher para fazer isso, ele tem que ter os mesmos valores que você, né? Então, essa é uma coisa básica. Então, eu vejo um pouco disso, cara. Uma coisa interessante que eu li, você escreveu, é que se a pessoa fica 40 minutos ouvindo um podcast, é impossível você não ser você mesmo, É impossível. né? Quer dizer, por 40, você pode até não ser, você pode até criar um personagem ali por 5, 10 minutos, mas depois você acaba caindo ali na real, né? E sendo você É, mesmo. exato, cara. Porque é o que eu te falei, as pessoas que estão lá do outro lado, eles estão ali porque o seu conteúdo é muito bom, ou porque ele gosta de você. Ou os dois, né? O negócio é os dois. Mas você tem que ser autêntico, cara. Em podcast, assim, você corre um risco também, né? Mas o grande lance é a autenticidade. Você tem que ser autêntico, tem que ser você. Não adianta eu ser aqui uma coisa com você, eu vou chegar para conversar lá pessoalmente, eu ser uma pessoa totalmente diferente, né, cara? Então eu vejo que o formato como ele é feito, se a gente tivesse tendo essa conversa pessoalmente, nós teríamos tendo a mesma conversa pessoalmente, eu acredito. Com certeza Né, cara? absoluta. Isso vai Eu- dar muito valor, entrega muito valor. Quem está assistindo a gente pelo vídeo vai perceber que tem um monte de violão atrás de você aí. É verdade. Você falou que você é músico. Conta um pouco dessa Já sua fui. faceta musical aí. Então, cara, eu queria ser rockstar, mas aí eu virei agrônomo. Não, mas tem cara, tem cara. Tem o. Como é que é o nome daquele cara aqui? O maior imitador de Elvis. É daí do Mato Grosso. É o Jaca. É, ele mesmo, cara. Então ele consegue imitar Elvis e ainda ser agrônomo. Verdade, verdade. Mas assim, eu tocava quando era moleque, né? Até na Exalc, quando eu fiz faculdade, eu toquei lá com algumas bandas, mas hoje é mais hobby mesmo, aqui em casa, com as crianças e Você tal. tocava o quê?
eu tocava violão e contrabaixo. Qual o estilo musical? Você falou de rock aí, mas você falou brincando ou era o seu estilo mesmo? Não, rock and roll mesmo, tocava, eu tinha uma banda de metal e tudo. Sério, cara? Opa, eu sou do rock, cara. É, Pra mim não, o agro é pop, pra mim o agro é rock. eu percebi pela trilha do seu podcast, do Agro Resenha. É uma trilha meio rockona. Por exemplo, eu E uso uma isso, trilha no programa para mim que é um negócio meio viola e tal. Você não, você é, já usa uma pegada diferente. eu não. E eu fiz questão que fosse rock, porque eu gosto de rock. Entendeu? Então, assim, a pessoa que ouve ali, se ela ouvisse algo muito fora do que sou eu, ela ia falar, pô, não faz sentido, não é o Paulo que tá aí, né? Então, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de sertanejo raiz e tal, mas se eu for escolher no meu carro, eu vou escutar um rock, das antigas ainda. Né? É tão legal isso. Eu estava na Tecno Show, na rádio Tecno Show, Sim. e chegou lá o Hara, que é o Sim. responsável lá pela feira. Você conhece o Hara, o japonês? E Pô, o o Hara. Rara morou na minha república, pô. Ah, é? Ah, O Hara chegou lá e eu fiz uma entrevista com ele, a gente bateu uma prosa ali e tal, e o Hara falou assim, pô, cara, toca um Creedence aí. O cara que tava lá no controle do áudio, colocando música sertaneja e tal, os modão, olhou pra mim e falou, cara, o que é Creedence? Eu falei, Hara, vai ficar te devendo, cara, dessa vez ele não vai rolar, ele nem sabe o que é Creedence, cara. pois é, cara. O Eduardo, o nome dele de Exalc é Vaselina, tá? Se você encontrar ele, Eu depois você já sabia dessa brincadeira toda. Eu vou falar. O Rara com certeza vai assistir esse episódio. Mas isso tá de medalha aí, cara. O que é isso? eu corro, cara, pratico corrida, né, de rua. E tá aí uma coisa que é legal, que eu acho que eu nunca contei em nenhum podcast, cara. É, Em 2011, 2012, eu era bem obeso, sabe? Pesava 125 quilos. putz! E aí eu comecei a correr, cara. Comecei a correr e tal. E emagreci 40 quilos, cara. Correndo. E aí é a minha fuga, assim. A corrida pra mim, pra ser bem sincero, Divino, essa virada de chave que eu tive em 2011, 2012, mais ou menos, isso aí foi a virada de chave da minha vida, cara. Porque eu saí de uma condição assim ruim de saúde, né, cara? Eu era novo, tinha pressão alta, diabetes e tal. E aí eu entrei numa vida um pouco mais saudável, né? E depois disso tudo mudou, cara. Foi daí que eu fui para o Pará, né? E depois voltei para o Mato Grosso. E aí eu entrei aqui, trabalhei muito tempo no IMEA, fui me desenvolvendo profissionalmente, pessoalmente, criei o podcast, veio muito desse anseio de querer fazer mais, né? Então, a corrida para mim talvez seja o aspecto, depois dos meus filhos aqui, né? Seja o aspecto mais importante da minha vida, cara. Eu até falo para minha esposa, porque assim, eu posso deixar de fazer muita coisa. Hoje em dia eu não deixo mais de correr e nem de fazer podcast. Né? A gente pode até separar, mas eu não vou deixar de fazer essas duas coisas. Quantos filhos você tem? Tenho 2 filhos e estou esperando mais um agora. Que bacana, cara. Você tá É. com quantos anos, Paulo? 37, cara. Você é muito novo, cara. Muito Então, jovem. Muito você jovem. é muito gentil, cara. Eu É, tenho menos não, cabelo cara. branco, eu tenho mais cabelo branco que você, pô. Pô, eu Tá tenho bom. 20 anos a mais do que você, cara. 20 anos a mais. Ah, mas você tem uma carinha de 17 aí, pô. Não é possível. 17 Cabelo, rodado, 17 bem com esse, rodado. com esse cabelo preto aí, não é possível que você tem mais idade que eu. É, o pior é o seguinte, cara, isso aqui vira meme, porque eu tenho cabelo preto de verdade, mas tem barba branca, então por isso que eu não deixo a barba. Minha mulher nem gosta, não, você fica velho pra caramba de barba. Aí os caras acham que eu pinto o cabelo, cara. Não é. O cabelo é preto mesmo, é preto. É preto, né? Ô, Paulo, Ai. mas pra gente chegar nos finalmente, o futuro do Agro Resenha, qual que é? Ah, cara, tem muita coisa acontecendo, Divino. Assim, eu vejo que o Agro Resenha ele vai continuar nessa tocada, né, de fazer podcasts para empresas, mas eu vejo
um futuro assim muito interessante para o universo do podcast, tá? Não só para o Aham. AgroResenha, que é como a gente capacita pessoas através de podcast, como que a gente faz com que colaboradores de empresas, né, que tem essa rotina bem complexa, como você faz com que eles aprendam no caminho, sabe? Um dos projetos que eu tenho desenvolvido aí paralelamente, que provavelmente a gente vai lançar em breve, né, que é um aplicativo chamado AG Content. A gente quer produzir podcasts internos para capacitar equipes de empresas, sabe? Eu vejo que o podcast, assim, eu aprendi muito ouvindo podcast, sabe, Divino? Assim, ó, eu fiz uma formação, eu fiz um MBA em negócios ouvindo Uhum. podcasts, sabe? Alguns podcasts específicos. Então, hoje, muitas das coisas, assim, muito do que eu fiz empreendendo, muitas das coisas que eu fiz na empresa, vem muito desse aprendizado que eu tive ouvindo podcasts, sabe? Ouvindo empresários e tal. E aí eu vejo que o podcast tem esse potencial, sabe? De você ensinar pessoas. E fora isso, cara, trabalhar muito com marketing digital também, né? Unir esses dois universos aí, eu vejo que é muito interessante, cara. Eu vejo que o futuro do AgroResenha vai muito para esse lado, né? AgroResenha, AG Content, na verdade, né? Da Uhum. gente usar uma ferramenta tão boa, né, como é o podcast, para ensinar pessoas e fazer com que essas pessoas prosperem, né, e as empresas elas possam prosperar, obviamente, juntos, né. Então eu vejo muito assim o futuro nesse rumo, sabe? Cara, qual a mensagem que você deixa para quem quer começar um podcast hoje? Cara, eu posso falar uma coisa que ela não é muito animadora, né? Mas a grande maioria dos podcasts que foram criados, eles desistem até o 10º episódio. O cara nem chega a 10 episódios e ele já desiste, né? E o número de pessoas, de podcasts que começam, fazem um episódio e desiste é bastante também. Então, assim, eu falo isso para podcast, mas pode ser para qualquer coisa, cara. Se você Uhum. achar que aquilo ali você tem potencial, que você gosta de fazer aquilo ali, meu, arranje um tempo na sua agenda, se programe, né? Porque falta de tempo não é desculpa. Acho que priorizar os tempos, né? Eu, quando comecei a fazer o podcast, eu priorizei fazer o podcast e não saía mais de fim de semana, né? Ficava o fim de semana produzindo aquele conteúdo. Então, eu vejo que se você quer prosperar em qualquer negócio, cara, você tem que ser persistente, né? E mudar à medida que você vai vendo que tem que mudar, mas ser persistente eu acho que é o principal. Cara, eu acho que eu me identifico muito com você, sabe por quê? Você tem uma característica muito parecida comigo, cara, com o meu jeito de ser. Você ama o que você faz. Ah, Quando a eu gente ama o que a gente faz, cara, a gente não faz isso por grana. Lógico, dinheiro sim, é importante, a gente não vive sem dinheiro, a gente tem família, né, cara? sim, Mas a gente faz isso por amor, a gente faz isso por uma causa interna, né? Eu sim, acho que muito mais porque isso te traz uma satisfação tão grande que acaba virando meio que um vício até, mas um vício gostoso, um vício no bom sentido, sim. né? Sim, cara, sem dúvida. Assim, eu falo hoje, viu, Divino, que assim, cara, eu nunca imaginei, sabe, que a minha vida ia tomar esse caminho, assim. Se eu pudesse voltar lá atrás, falar assim, pô, ia estar vivendo de podcast hoje, puta, nem imaginaria, cara. Mas eu sou muito realizado, velho. Muito realizado, assim, porque não é pela grana, sabe? E você falou muito bem, assim, a grana ela é consequência de um trabalho, né? Uhum. Qualquer trabalho, cara, qualquer trabalho. Se você trabalha de empregado, né, CLT, e você faz um bom trabalho, a grana é consequência, cara. Você vai ter dinheiro, cara. Agora, tem coisas que não paga, sabe, Divino? Quando tinha mais ou menos uns 2 anos de podcast, eu recebi um e-mail de um cara. Eu falo isso todas as vezes quando me perguntam isso, sabe? Que ele tinha sofrido um acidente de moto. E Hum. ele ficou em coma um tempo. E aí, quando ele voltou, ele estava bem debilitado e tal.
e esse menino fazia agronomia numa universidade estadual aqui do estado de Mato Grosso, na Unemate, em Tangará da Serra. Não conheço ele, tá? O cara, eu conheci ele por causa do podcast. E aí ele mandou um e-mail para mim, depois me agradecendo, falou assim, ó, Paulo, eu pensei em desistir de fazer agronomia e tal, mas aí como eu tava lá no hospital, comecei a escutar os seus podcasts e eu decidi voltar. Tipo, isso foi 3 anos atrás, esse cara voltou, fez, terminou a agronomia, até onde eu sei ele tá trabalhando numa boa empresa. Então é o tipo de coisa, Divino, que não paga, velho. Não paga. Tipo assim, se hoje eu parar de faturar com a AgroResenha, se eu, por algum motivo, perder todos os meus patrocinadores, eu vou continuar fazendo AgroResenha, vou trabalhar para os outros, cara, para mim tanto faz, entendeu? Agora, essa satisfação de ver esse tipo de coisa, sabe, de vivenciar esse tipo de coisa, não tem preço, cara. Cara, preciso de terminar, mas não tem jeito. Eu acho que essa prosa ficou séria demais. Essa resenha ficou muito séria. Quanto a piada sem graça aí. Virou resenha, pô. Tem uma muito boa que eu conto todos os finais do meu episódio, né? Que eu falo assim pro convidado: se chover, não precisa molhar a horta. Cara, para mim isso aí tem muita graça. Paulo, eu me sinto um privilegiado, cara, de ter tido esse tempo com você, de conversar contigo, eu fiz questão de esticar a prosa baseado em algo que você disse lá no início. Você falou assim, se a prosa é boa, eu não vou frear o cara. E geralmente a prosa é menor, mas hoje ela foi maior porque estava muito boa, cara. Eu me senti assim, bebendo numa fonte de conhecimento. Obrigado, cara, por tudo que você me trouxe de conhecimento hoje. Obrigado por me dar o privilégio de ter essa prosa fantástica contigo, cara. Imagina, cara, eu que agradeço aí pelo convite de novo, né? Estar do outro lado é legal também, viu? Podcasters, chama outros podcasters para participar do seu podcast, né? E estamos aguardando você agora lá no AgroResenha, né, Divino? Porque Opa! temos que fazer. Mas é isso, cara. Obrigado pelo convite. Espero que tenha, né, sido bom aí para você, para sua audiência também, né, cara, que é muito qualificada aí, quem está ouvindo a gente, seja no rádio, seja no podcast. Eu acho que essa é uma maneira muito gostosa de se comunicar, de conhecer gente, né, conhecer histórias, cara, e você faz isso muito bem. E você é top, bicho. Você faz entrevista sem roteiro. Eu preciso aprender com você. Eu não dou conta de fazer com roteiro, cara. Já tentei. Eu já tentei. A prosa não vira, não vira. Paulo, abraço, cara. Um abraço, cara. Gente, eu tive hoje o privilégio de conversar com o Paulo Ozaki. Que pena que eu adiei isso por tanto tempo, né? Essa prosa tão boa podia ter acontecido há tanto tempo atrás, mas foi legal que aconteceu agora e com certeza foi só a primeira vez, vai ter outras vezes, vamos bater outros papos. E é isso que é importante na comunicação, é você ter pessoas que tenham algo para ensinar e ensinar de uma maneira espontânea, sem querer nada em troca. E o Paulo é um desses caras. Hoje eu tive o privilégio de conversar com o Paulo Ozaki, podcaster, digital influencer, e o cara manda bem demais. E eu tirei uma casquinha, né? Aproveitei ali uma resenha e uma prosa comunicando o agro. Se você gostou dessa prosa, deixe o seu gostei, se inscreva nesse canal, deixe um comentário aí falando o que você achou do nosso bate-papo, da nossa resenha, da nossa prosa. E compartilhe. Conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.